Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daí, passando para mais uma sequência de aulas, dessa vez sobre exercícios de eletrostática, né? Vai trabalhar os princípios básicos de eletrostática, força elétrica entre cargas elétricas, certo? O princípio de atração e repulsão, ok? Então a sequência aí de vídeos, quem não é inscrito no canal, segue o canal aí, certo? Que eu vou deixar, certo? Passo a passo, as questões resolvidas e sempre deixando dicas e pequenos macetezinhos para resolver mais rápido as questões, beleza? Quem ficar até o final, vou dar uma dica muito importante para que vocês possam resolver e aprender física de maneira mais rápida, ok? Então vamos lá, primeira questão aí, tá aí no slide para vocês. É uma questão aí que já começa falando da lei de Coulomb, né? Então vou ler rapidinho, vou começar a analisar as afirmativas, beleza? Vamos lá, ó. De acordo com a lei de Coulomb, certo? Vou até destacar aqui. A força eletrostática entre duas cargas, ok? Pontiformes em repouso é, letra A, inversamente proporcional, tá, ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Veja só, para analisar isso aqui, a gente vai ter que relembrar um pouco dos conceitos de lei do Coulomb, certo? Ou força elétrica de atração ou repulsão, que é a mesma coisa. Então, eu sugiro primeiro, primeira dica, desenho, gente, tá? O desenho ajuda a gente a visualizar. Então, vou colocar aqui duas cargas, certo? Aqui uma carga aqui, do lado, mais uma carga aqui, para a gente ter uma ideia aqui como é que a gente, como fica, para ficar mais simples a gente lembrar desses conceitos, certo? Então, eu tenho duas cargas, veja, eu já coloquei proposital que uma distância entre elas. Então, entre uma carga e outra, existe uma distância, ok? Eu tenho um carga 1, posso chamar essa aqui de 1, essa aqui de carga 2, ok? Essas cargas, se eu for multiplicar matematicamente, eu vou ter que multiplicar as duas, certo? E a distância está surgindo entre elas vai ser inversa, ok? Porque existe uma distância da carga 1 para a carga 2, certo? E essa distância, como são duas cargas envolvidas, eu ainda vou ter que levar ao quadrado essa distância, ok? Então, eu tenho o inverso da distância, e se eu quero achar, tá? Se eu quero achar o valor da força envolvido aí entre as duas cargas, já que são duas cargas positivas, seria uma força de repulsão, que atende à lei de Coulomb. Então, essa força aí eu teria que multiplicar as duas cargas. E lembrar de um detalhe, certo? Toda vez que a gente fala de lei de Coulomb, tem que lembrar da constante K, certo? Ó, a constante é de eletrostática, ok? É uma constante, é um valor fixo, ok? Esse valor fixo aí está associado a uma relação aí entre cargas elétricas, né? Para corrigir os cálculos, né? Coulomb acabou determinando essa equação aí e usando, certo? Essa constante. Então, lembrar sempre que toda força envolvendo cargas, existe um meio, um multiplicador que é uma constante elétrica, para corrigir, né, matematicamente a equação. Então, veja só, a primeira letra está errada, porque não é um inverso proporcional ao produto, ok? Ela seria proporcional, porque eu teria que multiplicar. Então, letra A não pode ser. Bora para a letra B, beleza? Diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Veja, gente, essas duas cargas, tá? Além de eu multiplicar uma pela outra, elas vão ficar em módulos, né? Vai ficar carga aqui, um exemplo, tá? Da equação aqui já. Estou até já desenhando aqui para vocês. Ó. Carga Q1, por exemplo, vezes a carga Q2, ó. Deixa eu desenhar aqui bonitinho, aqui é um Q, tá, gente? Fica muito bonitinho aqui quando eu desenho aqui com esse lápis, mas é só para expressar os modos, tá? E aqui na frente tem um K, né? A constante, ó. Ok? Veja só, esses módulos vão aparecer porque as cargas, lembre, carga elétrica, ela pode ser um próton ou pode ser um elétron. Se for elétron, ela é negativa, ok? E aí, quando a gente coloca aqui dentro do módulo, no final das contas, lá, quando a gente está multiplicando, a gente pode retirar os módulos e retirar o sinal negativo, ok? Na matemática, a gente usa esse módulo para poder transformar um valor negativo em positivo, tá? E aí, mais uma dica. Eu tenho que fazer isso por quê? Porque não existe força negativa. Não posso dizer que o resultado final é uma força menos alguma coisa. Não pode.
certo? Então, mesmo quando você está lá trabalhando com a lei de Newton, que a gente trabalha a força resultante e tal, força, a gente não acha força negativa, ok? A força pode ter um sentido negativo, mas o valor numérico, não, ok? Então, o valor numérico a gente vai achar que é positivo entre as cargas. Por isso, a gente vai usar o módulo para tornar isso positivo. Nesse caso aqui, tá? Eu não estou dando valores, então não tem problema nenhum, mas vai ter questões que a carga pode estar com valor negativo, e aí você precisa usar os módulos na equação. Resumindo, a letra B está correta, certo? Seria o nosso gabarito aqui, porque, veja, ela é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas, ou seja, vou multiplicar essas duas cargas, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como eu já disse, existe uma distância aqui que é elevada ao quadrado, porque é a distância de ida e volta, né? E vir a gente eleva ao quadrado para corrigir matematicamente. Então, a resposta seria a letra B. Não preciso nem analisar as demais. E aí, para dar mais uma dica para vocês, como eu prometi lá no início, no final, tá? Olha aqui, o gabaritozinho aqui que eu já tinha colocado aqui. Aqui é a nossa equação, tá? Já desenhada bonitinha, melhor do que eu fiz lá. Só que aqui eu vou acrescentar os módulos, tá vendo, ó? Porque esses módulos aqui são necessários, então ele tem que vir na equação, tá? Isso para tornar, como eu já expliquei, o valor vai ficar sempre positivo da força no final, já que a força é em Newton, né? O valor, ó, N, Newton, ok? E aí a dica que eu vou deixar para vocês aqui é a seguinte, certo? Olha só, uma questão como essa a gente já revisou lei de Coulomb, certo? Ou força de atração, vou até destacar aqui, ó, força de atração ou repulsão, que está relacionado com cargas elétricas, ok? É a mesma coisa. Então, alguns livros falam a força de atração, de repulsão, outros trazem como lei de Coulomb. Já sabe, falou lei de Coulomb, vai usar essa equaçãozinha aqui para calcular a força elétrica entre as cargas, beleza? Veja, a gente conseguiu revisar os conceitos, tá? E ao mesmo tempo analisar a questão. Então, uma dica importante para aprender facilmente física é você analisar questões comentadas e resolvidas, tá? De preferência comigo, né? Aqui, porque estou passando para vocês diariamente questões e gravando aqui e publicando aqui no canal, beleza? Então, se você seguir essa dica que eu estou dizendo para vocês, vocês vão melhorar muito o raciocínio lógico e vocês vão conseguir, certo? Revisar os conceitos sem precisar toda hora estar indo no livro, tal, para olhar o conceito ao pé da letra, tá? Essa é uma maneira de você aprender mais rápido a lógica aí para desenvolver a sua lógica de calcular as questões de física e de analisá-las, ok? Ou seja, você vai ouvir a minha lógica, tá? Acompanhar o passo a passo e de quebra você vai ganhar, certo? O seu próprio raciocínio lógico vai começar a aumentar passo a passo. É assim que funciona, gente. Não adianta você querer aprender física assim, pá, rapidinho, sem antes treinar. Ou seja, a prática vai levar à perfeição. Tá joia? Quem não é inscrito no canal aí já sabe. Me segue aí que a gente vai analisar muitas questões aí de eletrostática na sequência da semana. Valeu?